Nos últimos meses, a gente teve aqui no Brasil vários eventos trágicos envolvendo peelings, incluindo desfigurações e até mortes, que levaram inclusive à proibição e à venda de um deles aqui no Brasil. Eu vou contar para vocês o que são os peelings, o que é o peeling de fenol, quem é esse tal de Atacroton e por que eu acho que os peelings que foram inventados há mais de 100 anos voltaram à moda nos dias de hoje. Os peelings têm esse nome porque eles vêm do inglês peel, que quer dizer descascar. Ou seja, são substâncias que a gente passa no rosto e que fazem com que a pele descasque, ou mais tecnicamente que ela descame. A pele ela vai descamar de uma maneira superficial, média ou profunda, de acordo com a potência do peeling. Por isso que eles são classificados em superficiais, médios e profundos, respectivamente. Os peelings não são nada novos, na verdade eles existem há alguns milhares de anos. No Egito Antigo se faziam fórmulas que eram meio rudimentares, com leite azedo e argila, e que já eram usadas para renovar a pele. Uma das pioneiras nisso foi a Cleópatra, que usava leite, que por sua vez é rico em ácido lático. Outras substâncias, como o alcaçuz, que tem o ácido glicirrísico, a maçã, de onde vem o ácido málico, eram também outras substâncias muito usadas. Mas foi com a disseminação dos peelings de ácido salicílico na década de 60, retinóico nos anos 70 e glicólico nos 80, que a coisa realmente cresceu, principalmente porque eram usados para coisas muito comuns, como acne, melasma, rugas e rejuvenescimento. Esses peelings são usados até hoje e as substâncias ativas são as mesmas de muitos ingredientes de skincare, só que, lógico, em concentrações muito mais altas e com um tempo de contato com a pele mais curto, para minimizar os efeitos colaterais. Só que o grande divisor de águas foi o peeling de fenol, que era uma técnica muito poderosa para um rejuvenescimento intenso. O fenol ele é um derivado do petróleo e foi descoberto em 1834. Ele era inicialmente usado para esterilizar instrumentos cirúrgicos e depois, na década de 70, começou a ser utilizado no rosto para o tratamento de rugas e cicatrizes de acne. Primeiro na forma pura, 88%, que tinha uma absorção muito irregular e só conseguia chegar numa profundidade média. Já depois, na década de 60, ele foi misturado com o óleo de Croton para uniformizar mais a penetração e fazer também com que ele penetrasse de maneira mais profunda. Em pouco tempo, ele se tornou o padrão ouro no rejuvenescimento e até hoje ele traz resultados que são impactantes. Só que, é claro, ele pode trazer efeitos colaterais muito importantes. O peeling de fenol pode causar arritmias cardíacas, e se for aplicado por profissionais sem a experiência adequada e em locais sem a estrutura adequada, pode levar a óbito, como a gente viu recentemente aqui no Brasil. E o que é esse tal desse peeling novo de Atacroton que tem tanta gente falado? Ele ficou muito conhecido depois que uma médica de Palmas dividiu com todos a experiência dela e o drama que ela vem sofrendo por ter feito um peeling de Atacroton com um profissional não médico. Ata quer dizer ácido tricloroacético e é um peeling muito antigo que existe desde os anos 20 e é usado até hoje em concentrações variadas, de 5 até 90%. O peeling de Ata ele pode ir desde superficial até profundo, e isso depende de algumas coisas e não só da concentração, que é um fator que é super importante, mas depende de quanto a gaze ela é molhada, se a gente aplica com uma pressão muito alta ou não, se a gente passa uma, duas, três ou sei lá, quatro camadas, se a gente usa ele sozinho ou associado com alguma outra coisa. Então isso vai determinar muito do efeito coagulativo que ele tem na pele. E a gente percebe isso com a pele ficando meio esbranquiçada, que pode ser desde um rendilhado muito leve a uma coisa muito branca que vai dar para a gente a ideia do grau de profundidade aonde ele está atingindo na pele. O grande problema do ATA são os riscos de cicatrizes. Por isso que normalmente a gente não usa concentrações dele puro maiores do que 50%, principalmente se for numa área grande e muito menos se for no rosto todo. Por isso que muitas vezes ele é usado em concentrações menores, como 35%, depois de ter sido feito um peeling superficial, como o de Gessner, para preparar a pele. Com isso, um peeling que inicialmente ia ser superficial, ele passa a ser um peeling médio, com muito menos riscos de cicatrizes. Só que depois que a venda do fenol foi proibida, muita gente começou a sentir falta de um peeling mais profundo. E aí qual que foi a saída? Se o óleo de Croton foi usado para aprofundar e uniformizar o fenol,
Por que não usar ele para aprofundar e uniformizar o ATA? Faz sentido até, porque a gente tem muitos menos efeitos colaterais graves que o fenol, mas ele ainda é uma coisa muito nova e que precisa de mais estudo e padronização na técnica. Então eu acho que ele deve ser só aplicado por médicos dermatologistas com muita experiência em peeling para diminuir a chance de problemas como esses que a gente viu. Agora, eu acho que a gente precisa conversar sobre o porquê desse ressurgimento dos peelings, numa era onde a gente tem tanta tecnologia. Por que a gente vai usar um produto que tem mais de 100 anos? Os aparelhos dermatológicos, eles são caros, bem caros. A maioria começa em 6 dígitos e pode tranquilamente chegar até mais de R$ 1 milhão. Já os peelings profundos, o material custa muito pouco. Por paciente, dificilmente passa de R$ 100. E você consegue resultados muito impactantes, trazendo um resultado financeiro proporcionalmente muito maior do que com as tecnologias. Só que nos peelings profundos, o maior custo não é do material, é da mão de obra especializada. Não apenas da técnica de execução em si daquele momento do peeling, mas também de todo o investimento de dinheiro e tempo que foi feito em capacitação profissional, não apenas na técnica, mas em toda a fisiologia da pele na formação do dermatologista, na infraestrutura da clínica, no preparo do paciente, em retornos e avaliações frequentes, sem contar o domínio do conhecimento para lidar com as intercorrências e complicações de maneira muito precoce para evitar as cicatrizes e complicações mais graves. E aí eu deixo um alerta. Se um procedimento ele custa muito menos do que o que seria com um dermatologista especializado, provavelmente a economia está sendo feita em alguma dessas etapas. E geralmente acaba sendo na capacitação. Infelizmente, é muito comum hoje em dia a gente dar muito mais valor ao produto em si do que ao serviço. E isso com tudo, não apenas com os peelings, né? Um laser, por melhor e mais caro que ele seja, nas mãos de uma pessoa que não sabe usar, ele vai ter um resultado péssimo. E por que fazer tecnologias então, se um peeling profundo ele é tão bom? Porque o peeling ele vai agredir toda a área onde ele é aplicado e atinge praticamente toda a espessura da pele, chegando até muito próximo da gordura, o que dificulta bastante a cicatrização. Por isso que a recuperação é tão lenta e também não é para todos os tipos de pele, porque ele pode deixar alterações de coloração, de sensibilidade, além de cicatrizes. Então a indicação ela tem que ser muito bem precisa, não só a indicação clínica, mas a seleção do paciente adequado para se poder fazer o procedimento. Já os aparelhos, eles funcionam de maneira diferente de acordo com cada tipo de tecnologia. Mas, de maneira geral, eles têm a possibilidade de tratar de uma maneira muito mais específica e seletiva o que a gente deseja, com um tempo de recuperação bem mais rápido e com menos riscos. Mas enfim, é muito bom a gente viver numa época onde a gente tem tanta opção para poder cuidar da pele de vocês. Agora me conta, você tem alguma dúvida a respeito de peelings profundos, de tecnologia, sobre as indicações? Se tiver, escreve aqui embaixo nos comentários.